Vamos falar de política, meus amigos. A primeira pesquisa eleitoral contratada pelo Grupo RIC para as eleições desse ano foi divulgada hoje e aponta as intenções de voto dos paranaenses para o governo do estado e para o Senado. De acordo com os dados, o atual governador Ratinho Júnior do PSD seria reeleito e Sérgio Moro, da União Brasil, seria o candidato mais votado para o Senado. Os levantamentos foram feitos pela Real Time Big Data e analisam diferentes cenários. A pesquisa tem um nível de confiança de 95%. Veja agora os resultados do levantamento para o governo do Paraná. Na pesquisa espontânea, quando os eleitores não são apresentados a nenhuma lista de candidatos, o atual governador Ratinho Júnior, do PSD, é mencionado por 20% dos eleitores. Roberto Requião, do PT, foi lembrado por 8% dos entrevistados e Flávio Arnes por 1%. A menção a outros pré-candidatos chega a 5%. Nulos e brancos somam 18% e 48% não souberam ou não responderam. Já na pesquisa estimulada, quando os nomes dos pré-candidatos são apresentados, foram realizados 2 cenários. No primeiro, Ratinho Júnior aparece com 42% das intenções de voto, seguido por Roberto Requião, do PT, com 16%. Flávio Arnes, do Podemos, soma 5%, César Silvestre Filho, do PSDB, chega a 3% e Ângela Machado, do PSOL, 1%. Solange Ferreira Bueno não pontuou. Nulos e brancos somam 14% e não sabem ou não responderam 19%. O segundo cenário é sem Flávio Arnes. Ratinho Júnior chega a 44%, seguido de Roberto Requião com os mesmos 16%. Na sequência, César Silvestre Filho com 4% das intenções de voto e Ângela Machado com 1%. Solange Ferreira Bueno segue sem pontuar. Nulos e brancos somam 15% e não sabem ou não responderam 20% dos entrevistados. O levantamento também apurou o nível de rejeição dos pré-candidatos ao Palácio Iguaçu. 36% não votariam em Roberto Requião, do PT, e 21% em Ratinho Júnior, do PSD. Flávio Arnes, do Podemos, teve 11% de rejeição, seguido por César Silvestre Filho, do PSDB, e Ângela Machado, do PSOL, ambos com 9%. Solange Ferreira Bueno, do PMN, tem 8% de rejeição. Oi, boa tarde. Vamos tentar entender junto esses números aqui, então. Vou pedir para colocar no telão os números ao governo do estado. Esse cenário 2 é o cenário mais próximo da realidade. Álvaro Dias ainda não decidiu se vai mesmo sair ao governo. É muito mais especulação do que notícia. Então, com os candidatos já oficializados, as pré-candidaturas oficializadas, nós temos esse cenário aqui. Ratinho Júnior com 44%, Requião 16%, César Filho com 4%, e aí vem o pelotão lá de baixo. O que mostra esse resultado? Um número muito bom para o Ratinho Júnior, que praticamente venceria as eleições no primeiro turno, porque se considerarmos os votos válidos, sem os brancos e nulos, né, que é como o TSE totaliza o resultado das eleições, o Ratinho teria mais de 50% e estaria no primeiro turno eleito. Por que é bom esse número para ele? Porque além da grande folga que ele tem na liderança, os outros candidatos têm pouco ou quase zero potencial de crescimento. O Requião já foi candidato ao governo 3 vezes, já foi governador 3 vezes e só tem 16%. Então não vai crescer muito mais que isso. César Silvestre pode até oscilar um pouco para cima, pouca gente conhece ele ainda, mas não vai conseguir empatar com o Ratinho Júnior lá em cima. Então, pesquisa é fotografia de momento, mas esses números mostram que o Ratinho tem uma vida tranquila, pelo menos até agora. Bom, a gente segue falando de pesquisa porque na disputa pelo Senado também foram realizadas pesquisas com 3 cenários diferentes. A pesquisa do Grupo RIC é a primeira que tem o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, como candidato. Veja aí os números. No primeiro cenário, Sérgio Moro, do União Brasil, atinge 30% e Álvaro Dias, do Podemos, chega a 23%. Logo depois, aparece Dr. Rosinha, do PT, com 7% das intenções de voto. Paulo Martins, do PL, com 6% e Aline Sleutis, do PROS, com 2%. Alex Canziani, do PSD e Guto Silva, do PP, somaram 1%. Totalizam 11% o número de votos nulos e brancos e não souberam ou não responderam 19%.
O segundo cenário é sem Sérgio Moro na corrida. Assim, Álvaro Dias chega a 35%. Paulo Martins soma 8%, Dr. Rosinha 7% e Alex Canziani fica com 4%. Aline Sleutz aparece com 3% e Guto Silva com 2%. Nulos e brancos atingem 17% e não souberam ou não responderam 24% dos entrevistados. No terceiro cenário, agora sem Álvaro Dias, Sérgio Moro chega a 41% das intenções de voto. Logo depois aparecem Paulo Martins e Dr. Rosinha empatados, com 8%. Alex Canziani, com 4%. Aline Sleutz, do PROS, e Guto Silva, do PP, empatados com 3%. Nulos e brancos chegam a 12% e 21% dos entrevistados não souberam ou não responderam. Vamos lá analisar os números do Senado, então. Vamos colocar aqui no telão para entendê-los melhor. Sérgio Moro, com uma grande folga na liderança, é a primeira vez que ele aparece na pesquisa para Senado e já aparece muito bem, 30%. E veja que ele ganha até do nome preferido até então, que era o Álvaro Dias, que faz só 23%. Aí vem o PT com 7%, com o Dr. Rosinha, Paulo Martins, que é o presidente Bolsonaro, que apoia, tem 6%. E Aline Sleutz, que também reivindica o apoio do Bolsonaro, tem 2%, Alex Canziani 1%, o Guto Silva, que é um candidato muito ligado ao Ratinho Júnior, apenas 1%. Tá? Os números mostram o quê? Que o voto lavajatista, assim que os políticos chamam quem apoia a Operação Lava Jato, que esse voto lavajatista tem muito potencial aqui no Paraná. Num cenário, por exemplo, sem o Álvaro Dias, quando tiramos o Álvaro Dias, o Moro chega a 44%. Então, esse voto de quem reconhece a operação algum mérito e quer que ela continue de alguma forma, que esse será o discurso de Sérgio Moro, vai ser decisivo na eleição de senador. Também mostra que as pessoas entenderam o que faz um senador da República, né? Há muitas críticas ao Supremo Tribunal Federal e a população começa a compreender que só o Senado da República é que pode fazer algum tipo de controle no Supremo Tribunal Federal. Isso é o que manda a nossa Constituição. Então, o voto para o Senado será muito mais ideológico esse ano do que nunca. O Sérgio Moro sai com uma boa vantagem. A pergunta é, o que fará Álvaro Dias? Vai disputar com o seu afiliado político, mesmo com esse número negativo que ele pode perder? Vai para o governo do Estado? Vai fazer o que o Álvaro? O Álvaro que prometeu que se Sérgio Moro fosse candidato ao Senado aqui no Paraná, ele retiraria a candidatura. Vai cumprir a promessa? É a pergunta que fica. O que fará Álvaro Dias? Pesquisa muito boa para o Sérgio Moro. Bom, o levantamento traz também dados sobre a avaliação e a aprovação do atual governo de Ratinho Júnior. Vamos ver os números. 57% dos entrevistados aprovam a administração estadual, enquanto 28% desaprovam as ações do atual chefe do Poder Executivo. Outros 15% não souberam ou não responderam. Quanto à avaliação, para 15% dos entrevistados, o governo de Ratinho Júnior é ótimo. Outros 34% dos entrevistados avaliam como boa a atual gestão e 25% consideram regular. Para 6%, a administração estadual é ruim e 8% a avaliam como péssima. Outros 12% não souberam ou não responderam. Esses números de aprovação do governo também muito bons para Ratinho Júnior. Vamos colocar aqui no telão. Ele chega a 57%. E perceba que os dados se complementam. Eu falei lá no começo que o Ratinho vai fazer aí quase 60% segundo aqueles votos lá, considerando os votos válidos. E a aprovação do governo dele está quase nessa casa. Então, quem aprova o governo vai votar no Ratinho, né? Pelo menos até agora, já que está bom que fique. Bom, lembrar que o brasileiro gosta de reeleger. Todos os presidentes até agora foram reeleitos e todos os governadores do Paraná foram reeleitos, né? Foi assim com o Jaime Lerner, com o Roberto Requião, com o Beto Richa, e parece que a história vai se repetir com o Ratinho Júnior, sempre reforçando que pesquisa e fotografia de momento, pode ser que mude, pode ser que não mude, mas agora o número é muito positivo para o Ratinho Júnior, que fez 4 anos de governo, 3 anos e meio de governo, tem um desgaste natural disso, tem muitas contradições entre policiais militares, entre policiais civis, entre professores, mesmo assim, mesmo com essas categorias sindicalizadas batendo forte nele, ele tem quase 60%, não é pouca coisa de aprovação, que mostra que o paranaense aprova o governo Ratinho Júnior.
Bom, o levantamento foi encomendado pelo Grupo RIC, realizado pelo Real Time Big Data. As entrevistas foram entre os dias 24 e 25 de junho. Foram ouvidas 1.500 pessoas por telefone e a margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais e para menos, e o nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral com o número 0658/2022.